Isso porque está comigo aqui no estúdio o repórter Manuel Marçal, que tem apurações sobre mensagens obtidas pela Polícia Federal que revelaram a atuação do empresário Thiago Schettini Batista para se blindar e não ser identificado como sócio do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, chamado de careca do INSS, apesar dele não gostar, na criação de uma empresa de call center investigada por envolvimento no esquema dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. Eu já venho para cá para abrir a imagem com o Marçal. Muito boa tarde já, muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Obrigada mais uma vez. Prazer estar aqui novamente, abrindo a segunda-feira aqui. E já temos furo, né? Já temos aí mais um furo envolvendo Polícia Federal, envolvendo um laranja e mais uma vez ele, o careca do INSS. Exato. Bom, para quem tem acompanhado ali, né, tanto a cobertura do Metrópolis sobre a CPI, né, do INSS, como as próprias investigações da Polícia Federal sobre a fraude do INSS, sempre aparecem vários personagens, mas tem uma figura central, que é o careca do INSS, e nas últimas semanas a gente veio jogar luz sobre um personagem que estava um pouco sumido até da própria CPI, que é o empresário Thiago Schettini. Ele está nos Estados Unidos, né, sem previsão de voltar para o Brasil. Teve a prisão aí decretada, né, pelo STF, mas ele não pode ser considerado foragido porque ele está nos Estados Unidos. Mas o que a gente identificou em relação a isso? É sempre mais uma daquelas histórias em que a defesa nega, mas as provas das conversas são contundentes. O Thiago Schettini é um empresário aqui de Brasília, tem empresas na área de tecnologia, e uma das empresas dele, a B2T, B2T, sei lá como é que se pronunciaria isso, ela está envolvida até o pescoço com várias outras fraudes de contratos e licitações com o governo federal. Inclusive, essa empresa dele chegou a ser punida pela CGU, não pode licitar e ser contratada pelo prazo de 5 anos, e também tomou aí uma multa milionária. E aí, o que a PF identificou nas quebras ali de sigilo, analisando as conversas do Thiago Schettini? Ele chegava a conversar com uma figura também central da fraude do INSS, que é o Rubens Oliveira Costa, apontado pela PF como o homem da mala do careca do INSS. E bem ali no curso, né, da fraude, em junho de 2023, o Rubens conversava com o Thiago sobre a criação de um call center a pedido do careca do INSS, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes. E o Thiago escreve explicitamente, não vou citar aqui os palavrões, para que o Rubens não coloque de forma alguma o nome dele, no caso, Thiago, na sociedade. Porque ele fala, olha, isso, onde eu coloco meu nome, pode acabar atrapalhando tudo, para eu não poder falar aqui algumas outras coisas. Eu vou pegar aqui, destacar aqui algumas outras falas dele, que ele chega a falar que ele precisa esconder o nome dele, né, do dígito do Antônio Carlos Camilo Antunes. Por quê? Porque qualquer empresa que ele viesse a abrir ali, colocando o nome dele, CNPJ, isso aí atrapalharia, segundo ele falando, na criação dessa nova empresa. Então é curioso ver como ele próprio, Thiago Schettini, ali conversando com o Rubens Oliveira, né, que é o homem da mala do careca, né, um dos sócios do careca, falando sobre as próprias complicações que ele, Thiago Schettini, está envolvido. E, gente, assim, só para jogar luz sobre essa história, a PF chegou a dizer, né, com todas as palavras, de que o Thiago Schettini e o careca do INSS são um dos controladores, né, de fato, de uma das confederações, de uma das entidades associativas envolvidas na fraude do INSS, que é a CBPA, uma confederação de pesca. E o curioso é que a gente demandou a defesa negou, falou que, né, não faz sentido qualquer relação ali entre os dois, mas o que a PF foi identificando, essa relação, né, assim, olha, como que o Thiago operava ali, às escondidas, como sócio oculto realmente, né, emitindo notas de pagamento, nas conversas falando, né, sobre a própria criação dessa empresa e falando com todas as palavras para que o nome dele não fosse inserido. E aí ele chega a sugerir para o próprio Rubens
para o próprio Rubens que usasse o CNPJ de uma outra empresa dele, Thiago, e assim dava aquela mascarada na Receita Federal, alguma coisa nesse sentido, para a criação dessa própria empresa. Essas conversas, elas só vêm a endossar isso, né, esse apontamento da PF de que os dois seriam sócios ocultos um do outro, como também controladores de fato da CBPA. A própria PF chega a dizer que quando estourou, né, a deflagração ali da primeira fase da operação sem desconto em abril do ano, né, em abril ainda do ano passado, o próprio Antônio Camilo Antunes atuou para tentar blindar o próprio Thiago Schettini para que o nome dele ali, de fato, não aparecesse. E aí, né, assim, a PF teve acesso às conversas de WhatsApp do Thiago com o próprio Rubens, e ali fica evidente a forma como eles conversavam, como eles operavam, como o Thiago, né, sempre dava um recado ali, olha, fala isso para o Rubens, falando com o Rubens, melhor dizendo, Rubens, fala isso com o Antônio, né, a nota fiscal está aqui, não coloque o meu nome, que dia que vai ser o pagamento. Então, assim, são conversas extensas ao longo de meses, né, que a PF coletou, a gente teve acesso a esse material, e aí destaque na capa hoje, trazendo aí mais uma dessa evidência de que como o próprio Thiago Schettini orientou, né, subordinados ali do próprio Careca do INSS para poder se blindar. Ou seja, uma pessoa, uma figura conhecida em Brasília, que tem empresas da área de tecnologia de TI, né, a própria PF coloca em dúvidas a prestação de serviço dessas empresas dele. E um outro fato curioso é uma empresa que está punida, que apareceu mais de 2 vezes em operações da PF nos últimos anos sobre fraudes contratuais no Ministério do Trabalho e Emprego, sobre fraudes contratuais no DENIT. Aí você tem 5 entidades associativas ligadas à fraude do INSS que contrataram essa empresa, né, e pagaram milhões para poder um trabalho ali de consultoria, de tecnologia, para desenvolvimento de alguma plataforma. Então, chega a ser um fato curioso. E tudo isso a gente amarrou aí nessa história, trazendo como que essa empresa, que tem um super nome sujo na praça em Brasília, esse próprio empresário que tem um nome super sujo na praça também em Brasília, está ligado ao pivô da fraude do INSS e como é que eles conversavam ali para que o nome dele não aparecesse e ficasse nas escondidas. Quem não deve, não teme. Então... Agora, vamos falar um português bem claro. Esse Schettini, ele era um laranja, é isso? Ele não chegou a ser laranja, a expressão não chega a ser laranja, ele é sócio oculto mesmo. Ele é sócio oculto mesmo, porque ele já foi preso em outros momentos pela própria Polícia Federal por envolvimentos em fraudes contratuais com o governo federal, né? Em gestões anteriores, ali, 2017, 2012, etc. E se o nome, como ele tem pendências judiciais e dívidas judiciais a pagar, se o nome dele, se ele abre qualquer empresa e o nome dele aparece, isso gera um problema jurídico, financeiro para aquela própria empresa. Então ele, de fato, não é um laranja, porque ele não coloca o nome dele ali à disposição, mas ele é um sócio oculto mesmo, né? Com todas as letras, ele é um sócio oculto. Muito bem, a gente segue acompanhando porque é uma história praticamente sem fim. Ainda vai surgir muita coisa, muito nome de laranja, de sócio oculto, muita coisa aí que ainda vai vazar até na CPMI do INSS, que eu espero que consiga aí ser estendida por mais prazo aí, que é o que quer também o senador Carlos Viana. Muito obrigada, Marçal. Sempre aquele convite de sempre, né, para aquelas matérias aprofundadas. Coluna Tássio Lohan, a gente sempre dando notícias em primeira mão sobre essas investigações da fraude do INSS. Aí, ó, Coluna Tássio Lohan para vocês no portal metrópolis.com. Muito obrigada. Obrigado.